uma vez, eu quero convidar você a adorar o Senhor de todo o seu coração aí dentro da sua casa. Amém? te agradecer pelo teu amor, te agradecer porque foi o Senhor quem nos salvou, ó Deus. Muito obrigada.
continue abençoando esse culto, dirigindo, que realmente o Senhor fale conosco através da palavra, que nós estejamos com o coração aberto para receber aquilo que vem de Ti, ó Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, gente. Boa tarde, irmãos. Graça e paz, amém? Graças a Deus, é uma alegria estarmos aqui novamente para poder adorar o Senhor, para poder prestar o nosso culto a Ele, para dizer a Ele o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem nos ajudado, né? O nosso culto, ele tem todas essas nuances, né? Em que nós adoramos com os cânticos, nós adoramos com a oração, nós adoramos com a palavra também, com as ofertas, enfim, né? É muito bom nós estarmos aqui nesse fim de tarde para poder adorar a Deus e exaltar o nome dEle. Eu quero começar de uma forma diferente com você hoje, eu quero começar orando, amém? Queria pedir a você que curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Queremos reconhecer diante de Ti, Senhor, que nós somos pecadores, que nós somos falhos e imperfeitos, que não somos dignos do Senhor. Mas o Senhor, por meio de Jesus Cristo, tem nos chamado para perto do Senhor, e isso por meio do arrependimento. Pai, em nome de Jesus, nesse fim de tarde, nesse dia, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas, daquilo que Te ofende. Queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha ministrar ou continuar a ministrar o nosso coração, de forma, Deus eterno, que esse culto, essa expressão de culto seja completa e plena a Ti. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, rogamos a Ti que o Senhor continue a falar com a nossa vida, agora através da Sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Amém, queridos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos 20. Nós vamos falar sobre uma palavra de Paulo, dizendo a respeito da corrida, né, da fé. Né? Talvez na sua Bíblia, em Atos 20, você vai encontrar a expressão carreira, você pode entrar corrida, né? Enfim, se você tiver numa linguagem de hoje, eu não sei nem como essa expressão estaria ali, na minha está carreira, né? Mas é num sentido de corrida mesmo, né? É nisso que eu quero que você pense. Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Aguardar um pouquinho aí, todos localizarem o texto. Atos 20, 17. Amém? Eu acredito que todos já conseguiram aí localizar. Atos 20, 17 nos diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisas alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Até aí, que Deus nos abençoe. No verso 24, em especial, o apóstolo Paulo vai falar sobre a sua carreira ou sobre a sua corrida.
Esse texto ele é muito interessante porque o apóstolo está comparando o seu ministério com uma corrida. Mas que tipo de corrida ele está comparando o seu ministério? Há duas modalidades de corrida que são as mais conhecidas que nós temos, né? São a de curta distância ou de velocidade. É aquela que nós vemos que tem uma demarcação, ficam poucos atletas ali e aí, né, eles têm um tempo para se arrumar e aí é dado um tiro e eles saem correndo uma curta distância, 100 metros, 150 metros. Então essa é a chamada corrida de curta distância ou de velocidade, tá? E nós temos a de longa distância, que é conhecida por nós por maratona, por meia maratona, né, que já é um outro tipo, uma outra modalidade. Mas nós temos basicamente essas duas. Paulo está falando de uma corrida de longa distância, tá? Uma corrida que você precisa administrar velocidade, os lugares ou momentos de imprimir um ritmo mais forte ou mais leve, e que essa corrida ela exige um melhor preparo, né, daquele que vai correr essa corrida. Então o maratonista ele é muito diferente do corredor de curta distância. Ele precisa de um preparo muito melhor. E é justamente sobre uma maratona que Paulo está falando, tá? Paulo está comparando o ministério a essa modalidade de corrida. E quando a gente vem aqui para o texto bíblico, se a gente pegar, nós colocamos aqui alguns requisitos, né? A gente precisa administrar a velocidade, em alguns lugares imprimir uma velocidade maior, em outras diminuir, né? Então eu administro velocidade e eu preciso de um preparo muito maior. O maratonista é alguém que precisa estar muito preparado. Quando eu pego essa modalidade e vejo os requisitos dela, né, eu trago ela para dentro do texto bíblico e eu vou transformar isso na vida cristã, tá? E quando eu transformo isso na vida cristã, o apóstolo Paulo vai colocar algumas coisas que nós podemos destacar como requisitos dessa corrida chamada vida cristã, que é uma corrida de longa distância, né? Que é uma corrida em que nos vai ocupar um tempo maior. O primeiro requisito que eu quero destacar para você, para essa corrida que o apóstolo Paulo está nos dizendo, é a disposição para o preparo. Então eu tenho que estar disposto a estar preparado para essa corrida. No começo da minha vida cristã, eu olhava para os ensinamentos de Paulo e eu ficava vislumbrado com a sabedoria dele. Então, quando eu me converti, eu gostava muito de ler tudo aquilo que Paulo tinha escrito. Um pouco que eu lia da palavra de Deus, seja pelos escritos dele ou de outros homens e mulheres na Bíblia, eu já me achava um profundo conhecedor da verdade. Eu já me achava capaz, né, de enfrentar ou preparado para qualquer corrida, para qualquer situação que surgisse. Era muito engraçado isso, né? Então, no começo da minha vida cristã, lendo vários textos a respeito de Paulo, a respeito de Pedro, dos apóstolos, no Antigo Testamento, de outros homens e mulheres, então eu já me achava um profundo conhecedor da palavra, né? Então eu já me achava preparado para enfrentar qualquer situação que houvesse. O tempo foi passando e à medida que novas situações foram surgindo, eu via o quanto me faltava. Talvez você já deve ter ouvido alguém falar isso, que quanto mais conhece da palavra, mais sabe que não sabe nada. E é exatamente isso, né? É uma necessidade de aprendizado diário, que quando nós vamos tendo uma maturidade. Essa situação ela é muito comum entre os cristãos. Mas o grande problema é que muitas vezes ela pode nos levar ao desânimo espiritual. Então, muitas pessoas começam a sua corrida e elas começam a ler, elas começam a buscar e elas já se acham conhecedoras.
Mas chega num dado momento, situações vão surgir porque nós estamos crescendo. E na medida que nós vamos crescendo, a vida cristã vai nos trazendo outros desafios. Ela vai se desdobrando em outras realidades. E qual o grande problema disso? Isso pode nos trazer um desânimo espiritual. E a nossa pergunta é, mas por que isso acontece? Por que esse desânimo espiritual vem? Nós temos uma raiz chamada imediatismo. Nós queremos as coisas muito rápido, nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma muito dinâmica, né? Como diz o ditado, nós queremos as coisas para ontem. O número de pessoas que desiste de um programa de emagrecimento, do compromisso de se alimentar melhor, é muito maior do que aqueles que começam. Porque todo dia tem gente começando. Mas na medida que tem gente começando, tem um número maior de pessoas que estão desistindo. Eu não sei você, eu já desisti várias vezes de programa de emagrecimento, né? Nesse momento eu estou fazendo um, que é o de controle alimentar. Acredite você que está sendo um dos momentos mais tranquilos para mim, né? Eu não sei porquê, né? Eu não tenho absorvido tanto a atenção desse momento. E eu tenho conseguido me alimentar melhor. Mas o fato é que isso acontece ao contrário. O número de pessoas que começam, ele é sempre menor do que o número de pessoas que desistem. Quantos desses você já começou e não concluiu? Quantos programas de emagrecimento, de cuidar melhor da sua alimentação, você sucumbiu? Você começou e não terminou. Quantas pessoas vão a uma academia para ajustarem o seu corpo? Tá assim de gente. A academia bomba hoje. Não bomba tanto agora por causa dessa pandemia, mas se abrir é aquele frenesi, aquela coisa geral. Então, quantas pessoas vão a uma academia para ajustar o seu corpo? Olhando de que forma? Sempre para o outro, né? Que fez o percurso todo, né? E tá ali bombadão ou bombadona, forte. Mas aí o que acontece? Essa pessoa chega na academia, ela começa a vivenciar aquela realidade e não acontece da noite para o dia. Aí ela começa a desanimar. E muitos o que acontece? Desistem. E tem gente que vai na academia para fazer isso, mas também chega em casa, se mata de comer e uma série de outras coisas e não encontra resultado. Assim, querido, também é na fé. Quantos desistem ou levam a vida cristã sem compromisso? Tem um monte de gente que desiste da carreira da fé. Então, estão até dentro das igrejas, mas estão levando a vida totalmente fora de um padrão que a Bíblia estabelece. E quando as pessoas estão vivendo ali sem compromisso, tá? Elas vão levando a vida e vão andando. A disposição para o preparo é o primeiro passo para a corrida. Porque o apóstolo Paulo diz que tem uma corrida que eu e você precisamos concluir. Então eu e você na vida cristã precisamos ser atletas. E para isso nós precisamos estar preparados. Mas a disposição é o primeiro passo para a corrida. Eu preciso querer aprender de Deus e isso vai me custar tempo e tempo de qualidade. Então eu já comecei na vida cristã, eu estou caminhando, mas o que acontece? Eu preciso de tempo e tempo de qualidade para aprender dele. Não dá para ser imediatista na fé. Não adianta, querida, essa visão que eu falei para você lá no começo da fé cristã, a gente não pode ter. A gente não pode ser imediatista e achar que em um mês, um ano, em um pouco tempo, nós já vamos conhecer tudo. A palavra de Deus nos diz assim, em Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo falando, tá? 1, de 15 a 18. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém
para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então, todos os historiadores, todos aqueles que são comentaristas da Bíblia, eles dizem uma coisa: o apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele não foi enviado direto para poder pregar. Ele foi e ficou 3 anos no deserto da Arábia. Só depois ele volta para poder começar o seu ministério. Então, Paulo tem toda essa sabedoria, e sabemos que há algumas coisas que eu creio que são propósitos específicos de Deus para ele, tá? Porém, são 3 anos aprendendo. Então, ele pode falar isso aqui: porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira. Querido, uma carreira só pode ser bem feita. Uma corrida só pode ser bem feita se você tiver disposição para o preparo. A sua corrida da fé aqui nessa terra, ela só vai ser boa se você tiver uma boa disposição para o preparo, para se preparar. A segunda coisa importante sobre essa corrida da fé que eu quero falar com vocês é a disposição para o compromisso. Então eu tenho disposição para o preparo, mas eu também tenho disposição para o compromisso. Quando eu penso em compromisso, a primeira palavra que me vem é fidelidade. Quando eu penso em compromisso, a primeira coisa que eu penso, vem à minha mente é fidelidade. E quando eu penso em fidelidade, a primeira coisa que me vem à mente é casamento. Então, para mim, essa coisa tem uma sequência: compromisso, fidelidade, fidelidade e casamento. Olha aí em Atos 20, o versículo 19, o 20 e o 23. 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Versículo 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, Paulo está falando da sua fidelidade, porque ele nunca deixou, o versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Então, ele está falando que ele está continuando. Mas em meio a quê? Ele está falando da sua fidelidade em meio a sofrimento, em meio a lágrima, em meio a tempos difíceis e em meio a incertezas. Está aí no versículo 19 e no 23. Ele vai falar sobre isso. Mas o versículo 20 ele fala da fidelidade dele em meio a todas essas coisas. Querido, quando você pensa no casamento, quantas vezes o casamento passa por essas situações? Tempos difíceis, incertezas, lágrimas, sofrimentos. Quantas vezes isso acontece no casamento? O casamento também é uma corrida de longa distância, porque é para uma vida toda. E mesmo passando por essas situações, eu não posso quebrar o meu vínculo de fidelidade. Então, mesmo que o casamento passe por momentos difíceis, eu não posso quebrar o meu vínculo de fidelidade. Na vida cristã, Paulo também diz que a nossa corrida deve caminhar dessa forma. Eu não posso quebrar o meu vínculo de fidelidade. Eu não posso parar de viver o que eu preciso viver nessa caminhada, nessa corrida. Eu posso diminuir o ritmo. Eu posso administrar, correr um pouquinho, não posso correr mais forte, eu vou correr mais devagar. Mas eu não posso parar a minha corrida. Eu preciso caminhar com a mesma fidelidade. E a fidelidade não está atrelada a ir mais rápido ou a ir mais devagar. A fidelidade está em manter o meu compromisso. Isso é fidelidade. Disposição para o compromisso não é somente para o dia que dissemos sim no altar de Deus, seja para o nosso esposo ou para a nossa esposa. A fidelidade não foi só para o dia do casamento. Então, naquele dia era lindo e maravilhoso, você disse sim para o seu esposo ou para a sua esposa. Mas aquele sim precisa repercutir assim, sim para toda uma vida. Porque vão haver momentos difíceis, isso vai acontecer. E também, querido, o meu compromisso não pode ser somente quando nós dissemos sim, no dia em que Jesus Cristo nos chamou, no dia que nós conhecemos Ele. Então eu tive um dia.
Então eu sempre ouvia falar de Deus e isso e aquilo, mas houve um dia que a palavra falou profundamente ao meu coração e eu entendi que o Senhor estava me chamando, e naquele dia eu disse: sim, Senhor, eu quero te seguir, eu quero andar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor. Foi isso que aconteceu. Aquele compromisso que eu firmei lá atrás, o dia que Ele me chamou, precisa ser para uma vida toda, precisa ser para uma corrida que Ele me chamou. Independente do que possa vir a acontecer no espaço do percurso. Ele me chamou para ser fiel a Ele durante uma vida toda. Independente se em alguns momentos eu fui mais devagar ou se eu fui bem depressa. Disposição para o compromisso é contemplar a beleza da vida cristã com os mesmos olhos de quando nós começamos ou de quando nós conhecemos a Cristo. Então, aquele dia, querido, foi um dia feliz demais para a minha vida. E os dias que se seguiram foram muito felizes, porque eu queria ler a Bíblia, porque eu queria conhecer aquilo que nós chamamos de primeiro amor. Os meus olhos daquele dia precisam ser os olhos que vão caminhar comigo uma vida inteira. E isso é disposição para o compromisso. Se olharmos o comprometimento de Paulo, ele é cada vez maior. Desde o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, que está registrado aí aqui em Atos capítulo 9. Desde ali, tá? Paulo tem uma crescente de compromisso com a sua corrida. Paulo está cada vez mais empenhado. É o que ele diz no versículo 24, em Atos 20, 24. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Paulo está olhando para quem? Para Cristo. É para Cristo que ele está olhando, porque ele tem esse comprometimento, essa disposição de compromisso. Abra a sua Bíblia comigo em Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Olha o que Paulo vai dizer da sua própria vida. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí é a parte mais legal. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo está querendo o quê? Cada vez mais. Então ele tem um comprometimento, uma disposição de compromisso fora do comum. Porque isso é relevante na corrida. Eu tenho que me doar cada vez mais. Independente se em alguns momentos eu vou mais devagar e se em alguns momentos eu vou andar um pouco mais depressa. Então nós temos já dois tipos de disposição nessa corrida. Disposição para o preparo e disposição para o compromisso. Mas em terceiro e último lugar, disposição para ser servo na vida cristã. Querido, nós somos chamados para ser isso. Na verdade, a palavra literal é escravo. Já falei várias vezes. Mas o Senhor coloca servo. E depois ele ainda transforma isso em amigos. Maravilhoso. Ser servo é o que fomos chamados para ser. Mas a maior importância do servo é ser modelo. Querido, a maior relevância do servo é ser modelo. Paulo não queria se demorar na Ásia. Então, quando você pega esse texto aqui, de Atos 20, você vai ver que Paulo ele não queria se demorar na Ásia. Porque ele queria chegar logo em Jerusalém, conforme diz o versículo 16. Vamos ler o versículo 16?
porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então ele não quer demorar na Ásia, e ele não quer parar em Éfeso. Mas ele também não queria deixar de falar com os irmãos de Éfeso, aqueles que eram os presbíteros da igreja, aqueles que eram os líderes da igreja. Então ele manda chamar eles em Mileto. Ele para num porto em Mileto e manda chamar eles. Esse texto, querido, ele é lindo. O resto desse texto aqui que nós começamos e fomos até o 24, ele é lindo. Eu não vou ler todo, não tem como, mas eu vou ler algumas partes para você, tá? Algumas coisas que ele diz para aqueles irmãos. Olha o que diz o versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, nesses dois versos, Paulo está dizendo que ele jamais deixou de anunciar os desígnios de Deus, ou seja, eu fui servo para vocês, eu fui modelo para vocês. Mas eu quero que vocês também façam isso. Eu quero que vocês cuidem do rebanho de Deus. Eu quero que vocês pastoreiem. Querido, eu preciso dizer uma coisa. Cuidar do rebanho de Deus é cuidar de vida. E cuidar de vida não é tarefa só de pastor e missionário e de líder de igreja. Nós precisamos transformar a nossa mente e mudar. Nós precisamos aprender a cuidar de vida. As pessoas que Deus coloca ao nosso lado e que nós podemos pregar o evangelho para elas, e que nós podemos tirar um tempo e ser servo de Deus e ensinar a palavra de Deus a outras pessoas. Paulo está dizendo isso para essas pessoas aqui. Mas dá uma olhada no versículo 31 e 32. Atos 20, 31 a 32. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha só, queridos, que coisa linda. Então, Paulo está sendo exemplo durante 3 anos, noite e dia. Ele ficou ali ensinando a palavra de Deus. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança sobre todos os que são santificados. Então, Paulo está dizendo, assim como eu fiz, durante 3 anos, dia e noite, eu quero que isso agora seja transformado para outras pessoas. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala da importância de ser servo. E o servo é ser modelo, querido. É modelo para o outro que está com a gente. Muitas vezes a gente não abre a boca. E muitas vezes nós vamos precisar abrir a boca. Mas é alguém que a gente olha, que a gente começa a orar por essa pessoa. E essa pessoa adquire uma confiança. E nós vamos ali e anunciamos a palavra de Deus para ela. E nós vemos transformação. É isso que nós vamos fazer. Então eu tenho um compromisso de aprender, mas eu tenho um compromisso do quê? De passar aquilo que eu aprendi. Eu acho muito lindo o que acontece do versículo 35 em diante, de quando a pessoa é modelo. Dá uma olhada aí, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Olha que lindo daí para frente. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera que não mais o veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Querido, essa cena deve ter sido fantástica. Porque Paulo, novamente, no versículo 35, diz que eles precisam fazer a obra. E nós precisamos fazer a obra. E aí ele termina a sua palavra, se ajoelha e começa a orar. E há um grande pranto quando nós somos modelo. A vida das pessoas é impactada. Houve choro. Houve tristeza, sabe por quê? Porque Paulo era alguém que significava
muito para a vida deles. E a gente sempre fica a se perguntar, será que nós temos sido relevantes na vida de pessoas? Será que nós, na nossa corrida, nós estamos marcando a vida das pessoas como o apóstolo Paulo? Então nós temos essas 3 disposições na corrida. Disposição para o preparo, disposição para o compromisso e disposição para ser servo na vida cristã. Disposição para servir é estar à disposição para fazer o que Deus quer e não o que eu quero. Então, querido, quando eu penso na nossa corrida da fé e na disposição de servir, de ser servo, é disposição para fazer o que Deus quer e não o que eu quero. Hoje em dia se fala muito na igreja sobre ministério. Eu sou do ministério tal, eu sou do ministério tal, sou do ministério tal. Fala-se muito em habilidades para determinadas áreas. Eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho para aquilo, eu tenho para isso, eu tenho para aquilo outro. Mas pouco se fala em dizer o que Isaías disse. Então Deus falou, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Um homem que estava morrendo de medo de Deus, porque não tinha uma experiência profunda com Deus até esse momento em que ele entra no templo e vê a Deus, é o homem que agora tem a coragem de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. É disso que a gente precisa falar. Quando somos servos, nossa vida impacta a vida de outros de forma profunda, como nós vimos aí nos versículos 36, 37 e 38. Querido, você está correndo uma corrida, eu acredito, mas pode ser que você esteja parado. Pode ser que esse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, tenha paralisado você. A corrida da vida cristã, ela não para, porque Deus não para. Então você precisa retomar a sua caminhada. Eu não sei se você se lembra que houve uma Olimpíada de alguns anos atrás e tinha um corredor brasileiro que ele foi parado por um sujeito, eu não vou me lembrar se era Vanderlei o nome dele, eu não me lembro o nome daquele corredor, e ele estava na frente. Aí uma pessoa que tem problemas mentais entrou no meio da corrida e empurrou ele estava vindo num ritmo, estava tudo certo para ele ganhar aquela corrida, e o cara derruba ele. E aí o segundo colocado, nisso, mesmo que ele retomou, passou ele. Mas é muito interessante a gente pensar, ele podia naquele momento, tomado pelo desânimo de perder o primeiro lugar, parar a sua corrida. Ele se levantou e continuou. Eu não sei o que tem feito você parar, se você está parado, se você está continuando a sua corrida. Eu sei que o apóstolo Paulo em Atos 20, vale a pena a gente reportar novamente esse texto. Ele diz a respeito da sua própria vida e que marca a minha vida e a sua vida também. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Todos nós somos chamados para essa corrida, todos nós somos chamados para o ministério de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor é muito bom. E até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido. Mas, Pai, o Senhor conhece a vida de cada um de nós, no nosso íntimo e no nosso particular. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos e de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Pedir ao Senhor que no poder do Teu Espírito Santo esteja a sondar o nosso coração, a nossa alma. E se nessa corrida
nós estamos caminhando e caminhando bem. Continua sendo aquele que esteja nos fortalecendo. Mas, ó Senhor, pode ser que possamos estar começando a desanimar. Que no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha animar o nosso coração e venha retirar todo tipo de obstáculo que possa estar nos impedindo. Inclusive, Senhor, tirar tudo aquilo que nos impede de olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Mas, ó Deus, se na corrida da vida cristã existem corredores que pararam, que também no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha levantá-los. O Senhor venha trazer o ânimo ao coração, para que eles não olhem para quem já foi e para quem está chegando perto. Mas que eles possam olhar somente para o Senhor e ver que o importante na corrida da fé não são as outras pessoas e o que elas estão fazendo. O importante é correr a nossa corrida, dirigidos pelo Senhor. E o Senhor vai nos dizer, por meio do Teu Espírito, o momento em que nós vamos mais depressa e o momento em que nós vamos administrar o tempo um pouco mais devagar. Todos nós estamos correndo, como o apóstolo Paulo, para chegar nos céus, para receber a coroa da vida, para entrar para o Teu descanso. Coloca os nossos olhos em Ti e que possamos correr a nossa corrida. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus amados, que você possa correr a sua corrida com toda perseverança e fé. Deus abençoe. Fique em paz.